Olá, profs! Como vocês sabem, eu estou aí numa sequência de vídeos sobre dinâmicas que a gente pode usar em sala de aula. Eu gosto muito de fazer dinâmicas com as crianças. Eu não gosto de participar, né? Reunião pedagógica ninguém gosta. Mas eu acredito que a dinâmica em sala de aula ela tem um papel interessante. A gente consegue ali adequar não só para o conteúdo programático que a gente estiver estudando, né, propriamente dito, mas também ela serve como uma maneira de intervenção quando a gente observa alguns comportamentos inadequados que precisam de ajustes ali dentro da turma, né? Então eu gosto de trabalhar com dinâmicas, gosto de trabalhar a partir de livros também, de repente aqueles assuntos que a gente quer abordar com a turma, mas a gente não acha como. Então eu sempre gosto de trazer ou um livro ou uma dinâmica ou os dois combinados, funciona muito bem também. Então nesse vídeo, a minha sugestão para você é uma dinâmica que vai falar sobre a importância de entender como as nossas palavras têm impacto na vida do outro, né? Muitas vezes as crianças, elas não têm essa percepção e elas têm uma tratativa completamente inadequada em relação aos outros, né? Ao colega, ao próximo, a maneira como ele se reporta ao colega, a maneira como ele fala do colega. Então, a gente consegue trabalhar como uma medida contra o bullying e também para enfatizar o respeito às diferenças, né? Para que a gente perceba a importância de tomar cuidado com o que a gente fala, porque as nossas palavras elas vão sempre ter uma ação, um reflexo ali na vida da outra criança, né? E muitas vezes elas não têm essa percepção. Então, eu fiz essa dinâmica com as minhas turmas, eu elaborei essa dinâmica para fazer com uma turma que eu tinha algumas dificuldades em relação a isso, e vou compartilhar com vocês, espero que seja útil de alguma maneira. Imagens do Canva, peguei fotos de crianças mais ou menos da idade da turma que eu tinha quando eu elaborei essa dinâmica para fazer com eles, e coloquei também algumas palavras, né? Algumas palavras ofensivas, algumas palavras que a gente pudesse se referir a essas crianças da foto, né? Eu lembro que eles ficaram assim bem chocados. Nossa, Pro, quantas palavras feias, né? Que a gente vai falar para essas crianças. E as palavras que eu selecionei não foram palavras aleatórias, foram palavras que eu observava ali no repertório da turma. Então, isso é interessante. Se você for colocar em prática essa dinâmica, observe o comportamento das suas crianças e perceba quais são as palavras que elas têm o hábito de falar, justamente para que elas consigam entender que aquele repertório está dizendo muito mais sobre elas do que sobre a dinâmica em si. Então é importante que elas reconheçam essas palavras. A gente não vai colocar palavra que elas não usam. Precisa ser palavras que elas reconheçam ali, que aparecem no cotidiano, no dia a dia da turma, tá? Então eu selecionei essas palavras e quando eu coloquei na lousa, o comando foi para que cada criança, né, cada criança recebeu uma palavra diferente e eles tinham a obrigação, né, o objetivo ali, não a obrigação, o objetivo de colar essa palavra na imagem da criança. Então, elas pegavam ali a cola branca, passavam na palavrinha e colavam. Vou colar aqui embaixo, tá? Para poder fixar. Mas a gente vai entender que isso tá na lousa, então eles conseguem fixar, tá? Então, eles vão colando, cada criança vai colando ali uma palavrinha até preencher. É claro que eu imprimi a imagem muito maior, né, para conseguir caber, né, todas as palavrinhas em relação a essa, né, que eu tô mostrando na dinâmica, mas eles vão colar. Eles vão terminar de colar. Quando o último terminar de colar, o comando vai ser agora, o que que a gente vai fazer? Essa pessoa, como que ela vai se sentir? Você vai perguntar para eles, né? Como você se sentiria se você tivesse recebido esse monte de palavras a respeito de você? E eles vão compartilhar, desde que eles compartilhem, né? Que eles falem, que eles tenham essa sensibilidade, essa empatia de se colocar no lugar do outro. Tá? E agora, imagine que a gente falou esse monte de palavras para essa criança, mas aí a gente se arrependeu. Aí a gente foi lá e a gente pediu desculpa. Então, toda vez que a gente pede desculpa, a gente vai tirar. Tá vendo? A gente vai tirar a palavrinha. Ah, desculpa por ter te chamado de chorona. Desculpa por ter te chamado de estranha. Desculpa por ter te chamado de feia. E aí a gente vai mostrar a imagem final para elas, né? Quando a imagem fica colada, quando as palavrinhas ficam coladas por mais tempo, ela vai ficar rasgando assim, né? A ideia é essa, tá? Então deixe mais tempo, cole bastante, deixe eles compartilharem, que aqui no vídeo eu tô falando rapidinho com vocês para vocês entenderem a dinâmica, tá? Então, aqui, no final, depois que você fizer eles retirarem cada uma dessas palavras, você vai dizer que
as palavras elas têm esse poder de marcar a gente. E ainda que a gente se desculpe, ainda que a gente se arrependa, a marca que foi deixada na pessoa que recebeu aquela palavra, ela está ali. Ela não pode ser apagada, não tem como a gente remendar. Então, a gente vai trazer para as crianças essa percepção da responsabilidade que elas têm quando elas falam com um colega de uma maneira inapropriada, quando elas falam do colega de uma maneira ofensiva, quando elas colocam um apelido no colega, então a gente consegue trazer toda essa temática do bullying também, que é extremamente importante, né? A gente ficar sempre atenta ali no dia a dia da sala de aula, porque acontece com muita frequência. Então, a gente consegue trazer essa responsabilidade para eles, porque mesmo que a gente peça desculpa, porque eles falam, ah, mas eu já pedi desculpa, né? Ainda que você peça desculpa, a marca que você criou naquela criança, naquele seu amigo, no seu colega, já foi feita. E não dá para ser desfeita, nem com desculpa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a nossa boca fala, porque elas geram marcas na vida da pessoa que escuta, tá? Então essa é a dinâmica. E como bônus, eu quero trazer aqui para vocês também esse livro que fala sobre bullying, que é Vai para lá com esse blá blá blá. E esse livro, eu acredito que seja interessante trabalhar com turmas menores, de primeiro ao quinto ano, ao terceiro ano, perdão. Conta a história do Ben, um menino que sofre bullying, porque ele tem uma imaginação, né, fora de órbita ali do comum. Então é interessante que você, se você estiver tendo algum comportamento de primeiro, terceiro, segundo e terceiro ano, você possa trabalhar também este livro. Ele é um livro interessante que se encaixa também nessa temática, tá? Espero que você tenha gostado dessa sugestão, que você utilize aí, depois volta aqui para me contar. Eu vou deixar no link da descrição do vídeo, eu vou deixar um link para você baixar este arquivo aqui. Mas seria interessante que você selecionasse palavras do repertório das crianças, tá? Palavras que você escuta ali no dia a dia, que elas falam em sala de aula. Mas ainda assim, eu vou deixar essa como sugestão para que você tenha esse arquivo aí como referência para montar a sua dinâmica. E espero que você goste, que esse vídeo tenha sido útil para você. E eu te encontro aqui no próximo vídeo com mais uma ideia de dinâmica.